eu sou a Camila, psicóloga aqui do Espaço Viver Bem, e hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês a respeito da saúde mental, tá? Durante todo esse período a gente está se preocupando muito com a nossa saúde física, mas a gente não pode deixar de lado a nossa saúde mental, nosso equilíbrio emocional, nosso equilíbrio psicológico, tá? Acredito que todo mundo durante esse período tem experimentado algumas sensações, alguns sentimentos, algumas emoções diferentes, um medo, uma insegurança, uma ansiedade, porque a gente não sabe como vai ser, a gente não sabe quando isso vai passar, então é normal a gente ter esses sentimentos. Então nada melhor do que algumas dicas para a gente aprender a lidar com esses sentimentos de uma melhor maneira, tá bom? A ansiedade ela tem sido a mais falada atualmente, as pessoas estão muito ansiosas nesse período, tá? Então a gente tem que ter algumas dicas para a gente conseguir se reerguer, se readaptar para passar por esse período da melhor maneira possível. Todo ser humano, a gente tem a capacidade de se reerguer diante de qualquer obstáculo, de qualquer dificuldade, isso se chama resiliência. Então todo mundo tem essa capacidade, então a gente tem que usar ela a nosso favor, tá? Então as dicas que eu vou passar para vocês, primeiramente a gente tem que tentar manter uma rotina, tá? É óbvio que não uma rotina como a gente tinha antigamente, tá? Porque a realidade é outra, então a gente tem que tentar adaptar ao nosso momento, tá? Um exemplo, um horário para acordar. É muito importante que a gente tenha definido o horário para acordar, mesmo sabendo que eu vou ficar o dia inteiro dentro de casa por causa do isolamento social. É importante a gente ter esse período para a gente se organizar muito melhor no nosso dia, para a gente não ter aquela sensação, de repente, de que o dia passou, não fiz nada de útil, não aprendi nada, não fiz nada de diferente, não cuidei da minha vida, não cuidei da minha saúde. Então a gente já começa de manhã, estipula um horário para acordar, você acorda, vai fazer a sua refeição, vai fazer o seu café da manhã, porque é muito importante a gente pensar na nossa alimentação, tá? Durante esse período, uma alimentação saudável é fundamental para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, porque a gente tem falado muito a questão de imunidade, o quanto isso está sendo importante, já sempre foi muito importante na nossa vida, mas no momento que a gente está passando, ela é até muito mais importante, então vamos nos alimentar melhor, tá? Então defina os horários das refeições também, não deixe passar nenhum horário, então o café da manhã, o almoço, um cafezinho à tarde, jantar, é muito importante que esteja tudo muito bem definido, tá? Aí tomou o seu café da manhã, tem alguma outra atividade que possa fazer, de repente se você está trabalhando em casa, se não está trabalhando em casa, ou vai praticar uma atividade física, ou vai no quintal tomar um sol, aí vai ser da realidade de cada um, mas é importante que você tenha isso definido para você não ficar pensando, e agora o que eu faço, tá? Então tente definir isso daí para a sua semana. Aí, com relação aos exercícios físicos, é muito importante você tentar manter algumas atividades, tá? Porque isso vai fazer bem para o seu corpo, vai fazer bem para a sua mente. Existem algumas atividades que o Daniel já está passando para vocês, então adapte aí no seu ambiente, tente ver o lugar que você consiga praticar essas atividades, faça isso no seu tempo, no seu horário, que você vai se sentir muito melhor. Até o seu período da noite, o seu sono, ele vai ser muito melhor se você seguir essas orientações, tá bom? Outra dica bem bacana é com relação às informações, tá, pessoal? A gente tem que tomar muito cuidado com o excesso de informação. Hoje em dia a gente tem a tecnologia na palma da nossa mão, então a gente pode ver a informação do mundo todo, de tudo, o tempo todo. Então, a informação ela é importante? É importante, mas o excesso dela é prejudicial, porque senão a gente passa o dia inteiro vendo informações e ultimamente as informações elas não estão sendo tão bacanas quanto a gente gostaria, tá? Então estipula também um horário para você fazer isso. Determinado horário eu vou sentar, vou procurar as informações que eu preciso saber do que está acontecendo, porque é importante a gente saber o que está acontecendo no mundo, na nossa cidade, no nosso país. Então determina aquele horário, busca fonte segura para isso também, porque existem muitas pessoas colocando falsas notícias e essas falsas notícias geram mais ansiedade, mais preocupação e mais medo desnecessário, tá? Então procure fonte segura para você ter essas informações. E daí, você tendo essa tecnologia na sua mão, além das informações que você pode buscar, você pode usar ela a seu favor para trazer mais perto as pessoas que estão longe. Façam videochamadas com as pessoas, com as famílias, com os amigos, tá? Use esse tempo para vocês conversarem, para ver como o outro tá, para poder matar um pouquinho da saudade. Então a gente tem a tecnologia para a gente usar dessas duas maneiras durante esse período, tá bom? Então a gente tem que continuar se cuidando, continuar cuidando do outro. Como eu disse, o ser humano a gente tem essa capacidade de se readaptar,
tá? Então estamos vivendo um dia de cada vez, a gente tem que ter fé de que isso vai melhorar, tá? Mas enquanto isso a gente tem que ir tentando achar algumas maneiras de lidar melhor com essa situação. Através do nosso autoconhecimento, da gente poder falar o que a gente sente, o que a gente está pensando, isso também é muito importante. Então, se vocês tiverem a possibilidade de conversar com as pessoas, seja pelo celular, seja a pessoa que reside com você, converse sobre seus medos, sobre as suas preocupações, que isso faz com que a pessoa passe a se conhecer melhor. E nada melhor do que o autoconhecimento para a gente saber se a gente está bem, se a gente não está, se a gente precisa de um apoio, se a gente precisa ajudar alguém. Tá? Então vamos trabalhar bastante isso daí. Esse período está sendo feito para as pessoas refletirem muito mais o papel de cada um no mundo. A gente tem que tentar fazer o nosso máximo para isso. Então a gente vai estar cuidando da gente mesmo e a gente vai estar cuidando do outro. Tá legal? Então, por hoje são essas dicas que eu quero passar para vocês. Vou gravar mais vídeos para poder passar mais conteúdos para vocês também, tá? Fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem através do nosso grupo ou mesmo entrando em contato aqui com o Espaço Viver Bem. Se tiver algum tema específico que de repente vocês gostariam que eu falasse um pouquinho mais, pode mandar como sugestão, assim que for possível a gente vai falando a respeito disso, tá? Porque enquanto a gente não pode se ver pessoalmente, a gente vai utilizar da tecnologia também para a gente poder se comunicar. Tá bom? Então até mais e muito obrigada!